Boa noite, irmãos. Vamos abrir em João, capítulo 2. João 2, versículo 17. Lembraram-se os seus discípulos de que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá. O zelo da tua casa me consumirá. Vamos orar, apresentando esse tempo diante do Senhor para que Ele possa nos habilitar os nossos ouvidos para que ouçamos a sua voz. É interessante que quando nós lemos em Tiago, no capítulo 1, quando a palavra diz assim: todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus, despojando-vos de toda impureza. Essa palavra impureza não é impureza no aspecto moral. No original significa cera, cera nos ouvidos. Uma cera espiritual, que nos impede de ouvir a voz do Senhor, ou de ouvir de uma maneira adequada a mensagem que o Senhor tem para falar a nós. Então, que o Senhor conceda toda a graça a nós, nesses dias, para que toda essa cera possa ser removida do nosso ser. Esse obstáculo que nos impede de ouvirmos a voz do pastor. Essa cera que impede que o nosso coração seja queimado por esse Espírito Santo. Então vamos orar clamando para que o Senhor possa dizer assim para nós, para aquele talvez que nessa noite possa estar surdo: efatá. Esse efatá é a única voz, o único poder capaz de limpar essa cera. Basta nós querermos, né, irmãos? Basta nós nos oferecermos a esse que é poderoso para falar efatá. Que o Senhor possa nos ter essa noite. Nós te adoramos, Senhor, porque Tu és aquele que venceu. Glórias sejam dadas a Ti por esse Espírito Santo que habita em nós, que é esse fogo que nos queima. Que o Senhor possa, pela Tua bondade, estar limpando os ouvidos da Tua igreja nesses dias finais, dizendo efatá, nas áreas que precisamos de libertação, naquelas áreas que precisamos ouvir profundamente a voz, aquela voz que quebra cedros, aquela voz que faz dar cria, a voz que opera a morte, mas glórias ao Teu nome, a voz que nos chama para um novo começo, a voz da ressurreição. Bendito seja o Teu nome, porque temos a Ti uns aos outros. Que o Senhor possa nos habilitar em tudo que precisamos nessa noite, para a honra e glória do Seu nome. Irmãos, esse texto da purificação, a qual o Senhor nos deu o privilégio de ouvirmos na semana passada, fala da primeira purificação que acontece no início, no mistério do Senhor. Aquela purificação que acontece, que é registrada em Mateus, Marcos e Lucas, aquela é a segunda purificação. Alguns irmãos confundem, né? Como se fosse apenas uma purificação, mas na verdade são duas. E essa de João é no início do ministério do Senhor. E o meu encargo para essa noite é compartilhar o que esse versículo 17 precisa significar para nós nesses últimos dias. Qual o peso desse versículo, que é uma citação do Salmo 69. O zelo da tua casa me consumirá. Se os irmãos pegarem abrirem a palavra no Salmo 69, vão encontrar esse texto. O meu encargo nessa noite não é falar do zelo
do verbo da vida, do zelo desse homem perfeito, como foi nos falado com tanta graça na última reunião. Mas é falar do zelo, desse zelo que precisa consumir, e o sentido no original é devorar. A palavra no original é devorar. É como se o salmista dissesse assim: o zelo da tua casa vai me levar à morte. O zelo da tua casa vai me devorar. Esse é o sentido. E depois vamos entender por que tem esse sentido, que é o preço que é dado aos servos do Senhor. O meu encargo é falar do zelo de Deus nos seus servos, mostrando algumas cenas na palavra de homens que tiveram esse zelo. Irmãos, o que significa essa palavra zelo? Se você ouvisse Paulo dizendo essa palavra zelo no grego, ou até mesmo aqui como está registrado no grego aqui no Evangelho de João, a palavra zelo no grego, ela copia o som de uma água fervendo. Já viu uma água quando ela está fervendo? Você já viu o barulho que ela faz? Essa palavra também no original, ela quer expressar a cor de um metal quando ele está no fogo, quando o metal está incandescente. Essa é a ideia da palavra zelo. Isso é possível mediante o trabalhar do Espírito Santo nas nossas vidas. Os irmãos prestaram atenção nessa penúltima frase desse cântico que cantamos? O teu fogo me queima. Isso é o zelo. É o trabalho do Espírito Santo, esse fogo, operando em nossos corações, amortecidos pelo pecado. O pecado tornou o nosso coração frio, indiferente para com as coisas do Senhor. Mas o fogo do Espírito, ele faz uma obra tal que faz com que esses corações borbulhem de zelo pelas causas do Senhor. Essa palavra zelo para essa geração pode assustar, né? Talvez por uma atitude errada, extremista, talvez, da igreja em muitos aspectos. As pessoas têm dificuldade quando falam de zelo religioso. Mas, irmãos, que o Senhor purifique. Por isso esse texto de Tiago, quando diz assim para o Senhor possa limpar a cera dos nossos ouvidos. E a gente possa entender a importância dessa palavra, zelo. O zelo que o Senhor precisa encontrar no coração dos seus servos, nos últimos dias, nos dias finais. Irmãos, se o zelo de Deus não for operado em nossas vidas, nós vamos ter zelo para outras coisas. É impossível o homem não ter zelo. É impossível um homem natural não ter zelo. Se não tivermos zelo pelas causas do Senhor, que é um comprometimento com os negócios do Senhor, um apego ávido pelos interesses na casa de Deus, nós teremos zelo para outras coisas. Teremos zelo por uma ambição pessoal, zelo pela preservação do nosso corpo, zelo ou no sentido de estar sendo consumido por algum vício, o zelo no sentido de estar sendo consumido por algum desejo material até ilícito. Por isso, irmãos, a necessidade do Senhor recuperar, nesses últimos dias, esse zelo, como nós veremos na vida de alguns santos. Vamos abrir a palavra agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 10. Segunda Coríntios, na verdade, capítulo 11, versículo 1 e 2. Quando nós contemplamos algo,
Aquilo que contemplamos é aquilo que nós amamos e desejamos. E a contemplação daquele objeto que gera atração a nós, ele faz com que o nosso ser reaja. A cada contemplação há uma reação, né? A contemplação é a ação. E o fruto dessa contemplação, isso gera uma reação, né? Então, quando você contempla uma paisagem belíssima, aquilo, o seu ser reage emocionado. Você contempla alguém que você admira, o teu ser vai reagir de alguma maneira, o teu ser vai se identificar com aquilo ao qual você contempla. E 2 Coríntios diz assim: quando o véu é removido dos nossos olhos, contemplando como por espelho a glória do Senhor, nós somos transformados de glória e glória à sua própria imagem. Irmãos, se nós contemplarmos o Senhor, nós seremos parecidos com o Senhor. Se nós contemplarmos esse homem perfeito, o Senhor vai operar em nossas vidas aquilo que nós vimos no capítulo 2, o seu zelo, um comprometimento para que o propósito de Deus se cumpra. Irmãos, a causa a qual temos outros zelos, a causa a qual somos consumidos por outras paixões, é porque não temos contemplado o Senhor. É muito simples. É porque não temos olhado firmemente para esse, que é o autor e consumador da nossa fé. À medida que contemplamos, essa contemplação poderosa produz essa transformação em nossas vidas. Essa transformação de termos esse zelo. E aqui Paulo é um exemplo, um modelo de alguém que teve esse zelo. Então no versículo 1 é dito assim: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportai-me, porque zelo por vós, com o zelo de Deus. E aqui nós iniciamos. O que é esse zelo de Deus, irmãos? O zelo de Deus significa aquilo que Davi experimentou no Salmo 69. O zelo de Deus significa que agora nós não apenas sentimos dor, uma angústia, porque a pessoa me rejeita. Agora eu sinto uma dor, porque eu vejo as pessoas rejeitando a Deus. Esse é o zelo de Deus. Você está vendo que isso é um milagre que precisa ser operado em nossas vidas? Aquele zelo que Davi diz assim: o zelo da tua casa me consumiu. É como se Davi estivesse falando assim: Senhor, o que está me angustiando, o que está me tirando o sono, o que está me derramando, fazendo derramar lágrimas, é porque eu vejo uma geração que te rejeita, uma geração que não te ama, uma geração que não tem devoção pela sua casa. É esse zelo de Deus. É esse zelo que consumiu Davi e consumiu Paulo. E que o Senhor abra os nossos olhos agora, irmãos, para vermos quadros, porque uma imagem vale mais que 1000 palavras. Esse é o poder da pregação. Quando o Espírito Santo não encontra ceras em nossos ouvidos, a pregação se torna uma visão. E essa visão nos arrasta. E essa visão traz essa imagem poderosa. E aqui eu queria mostrar alguns quadros na vida de Paulo e de outros servos, para vermos a necessidade do zelo de Deus para a edificação da casa de Deus. A necessidade de Senhor operar esse zelo, irmãos, para que haja purificação, para que não haja acomodação. Então, a primeira característica, vamos olhar para a vida de Paulo. O que implica esse zelo de Deus? E no final veremos como que é possível, irmãos, o Senhor operar esse zelo de Deus em nossas vidas. Então, o primeiro quadro que eu queria deixar para os irmãos nessa noite. O que implica esse assunto para nós? Qual que é a necessidade? Por que é necessário nós orarmos para que o Senhor trabalhe em nossas vidas, para que esse zelo de Deus possa nos consumir? Então, o primeiro aspecto, vamos abrir em Atos. Vamos abrir em 1 Tessalonicenses.
Primeiro aspecto, irmãos. Esse zelo, ele produz em nossas vidas o quê? 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1. 1 Tessalonicenses 2:1. Porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera. Essa deveria ser a nossa oração, né, irmãos? Em tudo que nós fizermos, seja numa viagem, seja numa visita a algum irmão, orarmos assim: Senhor, eu quero que a minha visita, eu quero que o meu destino possa produzir frutos para Ti. Deveria ser a nossa oração, né? A estada de Paulo em qualquer igreja para a qual ele ia não era infrutífero, era frutífero, trazia frutos, bênçãos. Por quê? Versículo 2. Aqui o primeiro aspecto, irmãos. Se o zelo de Deus não nos consumir, nós não seremos intrépidos, audaciosos, ousados como Paulo. É o primeiro aspecto. Por que a igreja está tão acovardada nesses dias finais? Acovardada nesse ninho confortável, né? Que é essa necessidade de se preservar a todo custo, né? Um zelo pela sua própria vida. Os irmãos estão entendendo a necessidade desse zelo de Deus? Ele é curador contra esse zelo que nos preserva, nos acovarda. Então aqui no versículo 2, que é o primeiro quadro que eu queria deixar, é dito assim: mas apesar de maltratados, ultrajados em Filipos, e nós sabemos o que aconteceu em Filipos, né? Aquela história lindíssima lá em Atos, como é do vosso conhecimento, aqui tivemos, irmãos, olha o contexto, esse irmão, ele tinha acabado de ser açoitado nas suas costas, açoitado, e ele diz assim: tivemos ousada confiança em nosso Deus, isso é zelo de Deus, para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio a muita luta. Em meio a muita luta. Irmãos, essas lutas é como um fogo, a circunstância diversa é como um fogo. A única maneira desse fogo, dessa circunstância, não abafar a igreja, a única condição é esse fogo aqui, desse espírito que queima os nossos corações. Quando ele incendeia, não há nenhuma circunstância externa que nos impede de sermos ousados. Irmão, você é ousado? Será que o Senhor, Ele tem nos despertado? O primeiro aspecto que eu queria deixar é esse, irmãos. Esse zelo de Deus, Ele desperta em nossos corações, nos dá condições de sermos ousados. Ousados pelos negócios do Pai. Essa ousadia que traz autoridade. Irmãos, é interessante como o irmão ele observou na quarta-feira passada, naquele momento que o Senhor purificava o templo, nenhuma voz se levantou, nenhum guarda o parou, por causa da autoridade. E assim vemos com Paulo, ousadia, intrepidez. Irmãos, é tão triste que às vezes a gente não tem ousadia para levantar a voz numa reunião. Sabe por quê? Há um outro zelo que está nos consumindo, né? Aquele zelo para poder ter um negócio durante a semana. Nesse último sábado, irmãos, nós sabemos desse contexto que aconteceu, e só quem estava aqui na reunião de sábado entendeu, né? Foi muito interessante vermos a luta externa a qual nós travávamos, né? E graças ao Senhor por vermos o Senhor prevalecendo. E a luta externa hoje da igreja é o entretenimento. Esse entretenimento que nos consome e nos impede de sermos ousados nas causas de Deus. Então o primeiro aspecto é esse, irmãos. Ousadia. Segundo aspecto, queria que os irmãos abrissem em Atos 17. Atos capítulo 17. Vamos seguir nesse exemplo de Paulo, Atos 17. Aqui Paulo em Atenas,
um dos grandes centros daquele período. Atos 17, 16. Atos 17, 16. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, olha o que acontecia dentro do seu interior. O que é zelo? Para você entender o que é um zelo de Deus. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Segundo aspecto, irmãos. O zelo de Deus nos impede de nos acomodarmos a idolatrias, nos impede de acomodarmos a mundanismos, a devassidões. Irmãos, que triste, a igreja é tão misturada. A igreja é absorvida pelo contexto a qual ela está inserida. Aqui vemos um servo do Senhor com o zelo de Deus, revoltado, não permitindo que aquele ambiente o contaminasse. Irmãos, tão diferente da igreja desses dias. Vemos cada vez mais uma igreja acomodada. Sabe por quê, irmãos? O zelo da casa de Deus não tem nos consumido. O zelo da casa de Deus não tem nos governado. Irmãos, que o Senhor nos desperte, para que esse fogo volte a ser reacendido. Esse fogo, desse espírito que queima. Não o fogo da emoção, porque o fogo da emoção apaga na primeira circunstância adversa. O fogo do espírito. Aquele fogo, quando está diante de uma idolatria, você clama ao Senhor. Você não se acomoda. Aquele fogo que queimava no coração do salmista no Salmo 119, que dizia assim: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Quando você está diante de uma notícia, que você sabe que ofende o nome do Senhor, quando você está diante de uma pessoa que está blasfemando, é essa oração que você faz? Já é tempo, Senhor, para intervires. Sabe por que o Senhor não tem intervido? Porque a igreja tem se acovardado. E por que ela tem se acovardado? Porque outros zelos, outras paixões, têm consumido o seu coração. Então, no segundo aspecto, vemos Paulo não se acomodando. Porque o que consumia o seu coração? Não era uma necessidade de se preservar fisicamente, né? Eu estou cansado de levar pedrada, estou cansado de levar chibatada. Não, agora vamos preservar um pouquinho. Não. Aquele fogo queimava o seu coração. O levava a ser cada vez mais ousado. É o segundo aspecto. Terceiro aspecto, irmãos, eu não quero demorar muito hoje. Eu quero apenas apresentar esses quadros para nós orarmos diante do Senhor. Terceiro aspecto, Gálatas. Pessoalmente, Gálatas e 2 Coríntios, para mim, são as duas cartas que mais nos ajudam a entender esse zelo de Deus na vida de Paulo, principalmente Gálatas. Olha essa postura dele diante dos irmãos ali na igreja, na Galácia. Gálatas capítulo 2, versículo 1. E junto a esse texto, eu queria ilustrar com um texto do Velho Testamento. Mas primeiro vamos a Gálatas, onde vemos essa postura. Se você quer entender o que é um servo com o zelo de Deus, leia Gálatas. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos, para ver a postura desse servo, a quem tanto devemos. Irmãos, nós devemos muito a esse servo. Isso significa que devemos ser muito gratos ao Senhor, toda vez que nós abrirmos essas epístolas. Aqui temos um servo, né, que foi essa tocha, né, que queimava, que expressava essa luz bendita da glória de Deus. E sabemos que uma tocha, irmãos, para queimar, aquelas toras precisam ser queimadas. Não tem como. Quando você vê uma fogueira,
É tão linda, né? Aquela chama. Mas por trás daquela chama vemos madeiras queimando. Se a madeira ficar inteira, né? O que vai acontecer? Aquela chama não vai ter nenhum combustível. Irmãos, enquanto continuarmos inteiros, sabe o que é continuar inteiro? É preservando a sua reputação, preservando o seu nome. Você não vai ser como essa tocha, como Paulo. E sabe qual que é o dano disso? O dano disso? Uma geração vai ser prejudicada. Irmão, só estamos aqui, antes de lermos esse texto, nós precisamos entender isso. Você só está assentado aí, nessa cadeira confortável. Você só está aqui ouvindo a palavra, abrindo esse livro bendito, é porque uma geração antes de você se consumiu. É porque uma geração antes de você teve um zelo que se consumiu por amor a Deus. Não apenas para que você ficasse sentadinho aí. Da mesma maneira, se nós não nos consumirmos, permitirmos que esse zelo nos queime, a próxima geração será prejudicada. A geração dos nossos filhos, dos nossos netos, ela vai ser prejudicada. E vemos isso com tanta tristeza quando olhamos para a história da igreja. Que isso não aconteça entre nós, irmãos. Que o Senhor nos guarde para que a geração dos seus filhos, dos seus netos, não sejam prejudicados por vocês, por nós, não estarmos permitindo que o Senhor opere esse zelo em nossas vidas. Então, aqui nesse terceiro quadro, qual é a outra característica que vemos em servos como Paulo? Vamos abrir, então, em Gálatas 2, versículo 1. Então, Paulo diz assim: 14 anos depois, subi outra vez a Jerusalém, com Barnabé, levando também a Tito. Subi em obediência a uma revelação. Ele lhes expôs o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para de algum modo não correr ou ter corrido em vão. Agora o versículo 3 e 4. Contudo, nem mesmo Tito, que estava comigo, sendo grego, foi constrangido a circuncidar-se. E nós sabemos o que estava acontecendo ali, né? Um grupo de judaizantes exigindo que aqueles irmãos circuncidassem, senão eles não seriam salvos. Né? Em outras palavras, querendo acrescentar algo à obra de Deus. Então Paulo, como um cão de guarda, ele se levanta. Como um soldado fiel ao seu general se levanta. Para quê? Presta atenção agora, irmãos. Versículo 4. Isso por causa dos falsos irmãos, que se entremeteram com o fim de espreitar a nossa liberdade, que temos em Cristo Jesus, e reduzir-nos à escravidão. Olha agora o versículo 5, irmãos. Aos quais quem? A esses falsos irmãos. Aos quais nem ainda, guarda essa expressão, por uma hora, nos submetemos. Ele não está falando assim, por um período, por um ano, não, nem por uma hora. Olha a drasticidade, Paulo. Olha a ferocidade, porque o zelo de Deus, ele traz essa conotação de drasticidade. Irmãos, quando você está diante de alguém, né, que você ama, e essa pessoa está correndo perigo, você é drástico, você não é suave. Se você está com seu filhinho, andando com ele na rua, e aparece um cão feroz, você não vai ser suave com esse cão feroz, vai? Não. Pelo zelo que você tem por aquela alma, você vai se colocar à frente, mesmo que aquele cão feroz te ataque, não é verdade? E aqui Paulo é esse guardião da casa de Deus, esse é zelo de Deus. E o que ele diz aqui? Nem por uma hora, irmãos, nos submetemos para que a verdade do Evangelho permanecesse entre vós. Irmãos, aqueles que têm o zelo de Deus, eles não perdem tempo. Porque eles sabem que 1 minuto é o suficiente para que o verme da heresia se alastre na alma de um redimido.
Um servo do Senhor, ele sabe como um minuto é extremamente precioso para Satanás. Já dizia um irmão do passado, Satanás não se importa que vivamos uma vida santa, contanto que seja para daqui a pouco. Esse daqui a pouco, esses 5 minutos, é o suficiente para que as nossas vidas se afastem. Irmãos, nem por uma hora. É nem por uma hora. Se você chegar cansado, depois de um dia estafante, ou você, irmã, depois de um dia estafante, na sua casa, não importa. Não importa o quão cansado ou o quão cansada você esteja. Se o seu filhinho falar alguma coisa que não diz respeito à verdade, não deixe o dia passar. É nem por uma hora. Paulo era drástico, porque ele sabia do dano no coração da igreja se ele não se colocasse naquele momento para defender os seus redimidos. Irmãos, que o Senhor fale aos nossos corações. Porque a cada tempo que evitamos de defender alguém, é um tempo grandioso na mão do inimigo. Então, nesse terceiro quadro, nós podemos dizer que esse zelo de Deus, ele não permite que a verdade seja negociada. Enquanto no primeiro quadro vemos essa intrepidez, no segundo quadro vemos que o zelo de Deus, ele não dá condição para acomodarmos aquele ambiente nocivo. Esse terceiro quadro é dito assim: não podemos negociar a verdade. E aqui eu queria que os irmãos vissem esse quadro belíssimo em 1 Reis, 2 Reis, capítulo 23. 2 Reis, desculpe, 1 Reis. 1 Reis. Os irmãos me perdoem, é Samuel, é 2 Samuel, capítulo 23. 2 Samuel 23, as últimas palavras de Davi. Irmãos, essas últimas palavras de Davi falam de como vai ser o tribunal de Cristo. Já parou para pensar? Essas últimas palavras de Davi falam de Davi reconhecendo os atos dos seus valentes, a sua tropa de elite. Essa tropa de elite que tinha um zelo para esse rei. Os valentes falam dos vencedores. E naquele dia, irmãos, que pela graça do Senhor, o Senhor possa lembrar dos nossos atos de amor. E aqui Davi lembra dos atos de amor daqueles valentes. E olha, um ato de amor desse valente zeloso, por defender o espaço a qual ele tinha responsabilidade, a qual ele não arredou nem por uma hora. Então, 2 Samuel 23, versículo 11. E vocês podem confiar que está certo agora. 2 Samuel 23, 11. Sama, ou Sama. 2 Samuel 23, 11 é dito assim: depois dele, Sama, filho de Agé, o Ararita, quando os filisteus se ajuntaram em Leí, onde havia um pedaço de terra, um pedaço, irmãos, não era um campo, era um pedaço de terra. Lembra dessa expressão de Paulo, nem por uma hora. Nem por uma hora. Então, é como se esse servo de Davi, com esse zelo por defender, por esse comprometimento com as causas de Davi, onde havia um pedaço de terra cheio de lentilhas, e o povo fugia diante dos filisteus. Que contraste, né? Irmãos, que não sejamos como esse povo, porque a igreja hoje tem fugido. Filisteus, uma figura do eu. A igreja tem se rendido ao seu eu. A igreja tem idolatrado o seu eu.
A igreja tem vivido em torno do seu eu, isso é fugir, em vez de combater o filisteu. Enquanto todos fugiam, esse homem permanecia no seu posto. Permanecia diligentemente defendendo ali o seu posto. E olha o versículo 12. Pôs-se Samá como Paulo, que não submeteu nem por uma hora. Pôs-se Samá no meio daquele terreno, irmão. Você sabe o que é ficar no meio de um terreno que está sendo atacado? Morte. Ele colocou numa posição que, em outras palavras, é como se ele dissesse assim: mesmo que esse meu zelo por amor a Davi me leve à morte, eu ficarei aqui até o final. Irmão, você sabe o que é ficar no meio de um terreno, sendo atacado por aqueles filisteus? Morte. Mesmo que isso me leve à morte, eu ficarei aqui. Mas olha o que vai acontecer. Pôs-se Samá no meio daquele terreno e o defendeu e feriu os filisteus. E o Senhor efetuou grande livramento. Irmãos, quantos livramentos o Senhor efetuou ao longo da história? Esse dia atrás o Romeu lembrou do Atanásio. Esse irmão que não submeteu nem por uma hora à heresia do arianismo. E por causa disso, e por causa desse valente, que se colocou ali no meio do terreno, ele foi exilado. Sabe o que é ser exilado no século IV? Ele foi exilado 5 vezes na sua vida. E na época, e foram vários homens de Deus, foram exilados por defenderem essa verdade. E é por causa desse irmão que não submeteu nem por uma hora, é por causa desse valente que se colocou nesse terreno, é porque temos essa verdade bendita da encarnação. É por causa dele, irmão, e por causa de tantos outros. E sabe o que era ser exilado naquele período? Não era ser exilado num carro confortável, nem carro de boi. Aquele irmão, ele andava a pé quilômetros e quilômetros e quilômetros, até o lugar ao qual ele era exilado. 5 vezes, irmãos. 5 vezes. Mas ele se importava com isso? Não. Sabe por quê? Porque o zelo dele não era preservar a sua reputação. O zelo dele era um zelo de Deus. É por causa desse zelo, irmãos, que estamos aqui glorificando o nome do Senhor, pronunciando adequadamente essa verdade que o Verbo se fez carne. E nós, como geração, será que temos preparado um terreno para a geração dos nossos filhos? Será que nós temos permitido trabalhar do Senhor para que esse zelo efetue em nossas vidas? Irmãos, eu quero lembrar, se essa corrente, esse elo dessa corrente, que é essa geração, não for preservada, a outra geração, a próxima geração dos seus filhos vão sofrer dano. Que o Senhor nos acorde, nos desperte, irmãos. Isso é um princípio na história da igreja. Então esse é o terceiro quadro. Vamos para o quarto quadro, irmãos. Vamos agora ao Velho Testamento. Deixa eu lembrar, para não passar a referência errada para os irmãos. Vamos a Neemias. Neemias. Capítulo 13. Neemias 13. Versículo 4. Neemias 13, 4. Esse aqui é o quarto quadro, irmãos. Podemos definir assim: o zelo de Deus, ele possibilita que haja ordem na igreja. Ele possibilita que os propósitos da igreja estejam ajustados no coração do seu povo. Neemias 13, 4 diz assim: Ora, antes disso, Eliasibe, sacerdote encarregado da câmara da casa do nosso Deus, se tinha aparentado com Tobias, e fizera para este uma câmara grande, onde dantes se depositavam as ofertas de manjares, o incenso, os utensílios e os dízimos dos cereais, do vinho e do azeite, que se ordenaram para os levitas, cantores e porteiros, como também contribuições para os sacerdotes
Então aqui fazemos uma pausa. Então tinha uma câmara que era consagrada ali para receber essas ofertas. Mas de alguma maneira aquela câmara que era consagrada, ela começou a receber as coisas que eram interesses de Tobias. Então aquela câmara deixou de ser consagrada. Isso fala-nos tanto, né, irmãos? A igreja de Deus é chamada para ser coluna e baluarte da verdade. Quando a igreja não é coluna e baluarte da verdade, ela vai se tornar como essa câmara aqui, né? Cheias com outros utensílios, com outros propósitos, e vai deixar de ser o sal na terra, vai perder a identidade. Ou seja, essa câmara, ela perdeu a sua identidade. Porque a identidade dessa câmara aqui era quê? Era estar consagrada para receber as ofertas. Então, quando a igreja deixa de se consagrar para os propósitos de Deus, ela perde a sua identidade. Aquele sal que era para salgar, por estar misturado, perde a sua identidade. Então, vai acontecer algo. Versículo 6. Mas quando isso aconteceu, não estive em Jerusalém. É Neemias dizendo isso aqui, esse relato. É como se ele dissesse assim, se eu estivesse em Jerusalém, isso não ia acontecer. Que ousadia, irmãos. Que ousadia santa e equilibrada. Onde estão esses servos? Que ousadia, irmão. Que intrepidez. Se eu estivesse em Jerusalém, isso não ia acontecer. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu fora ter com ele. Mas ao cabo de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, soube do mal que Eliasibe fizera para beneficiar a Tobias, fazendo-lhe uma câmara nos pátios da casa de Deus. Isso muito me indignou. Lembra de Paulo, em Atenas? Como que ele ficou indignado por toda aquela situação de idolatria? Irmãos, é tão triste que a gente fica tão acostumado que essas coisas não vão mais nos trazer indignações. Que triste, irmão. O que é triste não é o que acontece fora. O que está sendo triste é o que está acontecendo dentro dos nossos corações. É tão triste o nosso coração não se indignar. Isso é falta de zelo de Deus. Irmãos, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Neemias, ele vai se indignar. Isso muito me indignou. Um fogo que queima. Não aquele fogo que faz a pessoa perder o controle. Não é aquela ira intempestiva. Não é aquele zelo descontrolado. Não é isso, irmão. O zelo do servo de Deus é equilibrado. A palavra diz assim que Deus nos deu um espírito, e é esse espírito que queima, esse espírito de poder, amor e desequilíbrio, não, moderação. Quando o espírito está no controle, ele sempre vai ser equilibrado nos seus movimentos. E vamos ver aqui. Ele não é descontrolado, né? O nosso zelo natural é descontrolado. O zelo de Deus, ele é equilibrado, mas não deixa de ser drástico. Então, ele vai se indignar a tal ponto, o que ele faz, irmão? Olha o equilíbrio de Deus. Eu atirei todos os móveis da casa de Tobias fora da câmara. Drasticidade. Ele atira, ele joga, radicalismo. Fora da câmara. Então ordenei, olha o equilíbrio agora, a moderação. Então ordenei que se purificassem as câmaras e tornei a trazer para ali os utensílios da casa de Deus, com as ofertas de manjares e o incenso. Olha o equilíbrio. Esse zelo de Deus não é desequilibrado, irmãos, ele é drástico. Mas o fim dele é positivo. O fim dele é a purificação da casa de Deus. Irmãos, nós precisamos em alguns momentos dessa drasticidade, desse radicalismo. Sabe para quê? Para que a ordem aqui nessa casa, primeiro essa casa que é o nosso coração, depois o nosso lar, as coisas de Deus estejam no lugar certo. As coisas de Deus, a ordem de Deus, os propósitos de Deus estejam tendo a primazia certa. Mas antes que isso aconteça, é necessário uma drasticidade, como de Neemias. Então esse zelo de Deus, ele vai impor a ordem de Deus. As coisas de Deus no lugar certo.
Ou seja, o Senhor tem que ter a primazia, o Senhor tem que ser supremo. Irmãos, tantas coisas que estão desordenadas na nossa vida e que nós precisamos desse movimento de Neemias. Só que nós não queremos ser drásticos. Porque se formos drásticos, poderemos perder um emprego, poderemos perder algum relacionamento. Irmãos, que o Senhor nos livre dessa ideia maligna. Que o Senhor nos dê a condição ousada de fazermos esse movimento que Neemias fez. Próximo quadro, Números 25. Números, capítulo 25. Versículo 1. Agora um outro grande servo do Senhor, que é só, esse ato é só mencionado uma vez, Finéias. Talvez alguns aqui nunca ouviram falar de Finéias. Desse que se enquadra nessa condição que temos buscado, esse zelo de Deus. Finéias, que era neto de Arão. Então, Números capítulo 25. Números capítulo 25, versículo 1. Habitando Israel em Sitim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Essas convidaram o povo ao sacrifício dos deuses, e o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Juntando-se Israel a Baal-peor, a ira do Senhor se acendeu contra Israel. Disse o Senhor a Moisés: toma todos os cabeças do povo, enforca-os ao Senhor ao ar livre, e a ardente ira do Senhor se retirará de Israel. Depois veremos qual que é a aplicação espiritual disso, irmãos. Então Moisés disse aos juízes de Israel: cada um mate os homens da sua tribo que se juntaram a Baal-peor. Eis que um homem dos filhos de Israel veio e trouxe a seus irmãos uma midianita perante os olhos de Moisés e de toda a congregação dos filhos de Israel, enquanto eles choravam diante da tenda da congregação. O que vai acontecer agora, irmãos? Interessante que nesse momento não foi Moisés que toma essa atitude. Alguém vai tomar essa atitude. Alguém não vai permitir que esse ultraje permaneça diante dos olhos de Deus. Alguém como Davi, consumido pelo zelo de Deus, não vai permitir que essa desonra ela continue diante dos olhos de Deus. Não é diante dos olhos dos homens, diante dos olhos de Deus. O que ele vai fazer? Versículo 7. Vendo isso, Finéias. Interessante essa expressão, vendo isso. Irmãos, quantas coisas nós vemos e fazemos vista grossa? Aquele que tem o zelo de Deus não faz vista grossa. Ele não faz vista grossa. Ele não admite que uma mentira, ele não vai submeter uma mentira, como Paulo falou, nem por uma hora. Ele vai se indignar. Aqui Finéias, vendo isso, o que ele vai fazer? Esse Finéias, filho de Eleazar, o filho de Arão, ele era neto de Arão, o sacerdote. Ele vai se levantar. Levantou-se do meio da congregação e, pegando uma lança, foi após o homem israelita até o interior da tenda e os atravessou ao homem israelita e à mulher, a ambos pelo ventre. Então a praga cessou de sobre os filhos de Israel. Irmãos, qual que é a lição que nós aprendemos dessa cena, desse quadro? Sabe qual que é a lição? O zelo de Deus purifica santificação. E só há santificação se nós mortificamos pelo Espírito Santo. Se há mortificação. Abre em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versículo 12. Romanos 8, 12. O que significa nas nossas vidas essa atitude de Finéias?
Romanos 8:12. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não aos midianitas. Midianitas é uma figura da carne. Os prazeres da carne. Não somos devedores à carne, como se constrangidos a viver segundo a carne, né? Amarrados, obrigados, aprisionados. Porque se viver segundo a carne, segundo o pensamento dos midianitas, caminhais para a morte. Mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. O que Finéias fez? Levou à morte aquele casal. Irmãos, o que é levar à morte espiritualmente? Mortificação dos feitos da carne. Irmãos, isso parece duro, né? Porque a nossa geração, ela é mergulhada no entretenimento. A nossa geração, ela é mergulhada nas facilidades, nas opções. Parece que quando se fala mortificar, você não quer ouvir muito, você nem ora muito sobre esse assunto, né? A gente ora muito sobre justificação, até sobre glorificação. Mas o assunto da santificação, a gente não quer pagar o preço. Por quê? Porque falta o zelo de Deus. Nós temos muito zelo pela nossa alma, muito zelo pela nossa saúde, muito zelo pelas nossas coisas e pouco zelo pelas coisas de Deus. Finéias é um exemplo de um servo, assim como Sama, assim como Paulo, assim como Neemias, que tinha um zelo de Deus queimando os seus corações. Por isso fizeram o que fizeram, foram drásticos. Irmão, por que nós não somos drásticos com o pecado que impera nos nossos membros? Porque falta o zelo de Deus. Não queremos pagar o preço. Então aqui, irmãos, Finéias é um exemplo claro de mortificação. Colossenses, vamos ler também Colossenses, capítulo 3. Colossenses 3:5. Quando ele pega a lança, irmãos, lança é um instrumento de quê? Você trabalhar no jardim? Não. É um instrumento de decoração? Não. A lança é um instrumento de guerra. Só que às vezes esse instrumento de guerra, irmãos, está como instrumento de decoração na nossa casa. Uma vez, um irmão orou e o Senhor deu esse discernimento, que a igreja tinha esse instrumento de guerra e ela estava colocando como decoração na sua casa. São lindos, mas sem utilidade. Uma lança, ela é linda, dependendo do jeito que ela é feita. Mas não tem utilidade nenhuma se for um instrumento de decoração. A lança é um instrumento de guerra. Isso espiritualmente significa, Senhor, o Senhor me deu uma lança, o Senhor me deu graça, habilitação pelo Teu Espírito para mortificar. Foi o que Finéias fez. Senhor, o zelo, esse zelo. No domingo pela manhã, o irmão usou uma outra palavra para falar o zelo de Deus. Quando aquela frase, né, na mitra de Arão, estava escrito santidade ao Senhor. Né? A santidade ao Senhor, né, ela só vai ser expressa se o zelo de Deus estiver queimando as nossas vidas. Então, Finéias, com esse zelo, ele vai aplicar aquela morte. Isso fala de mortificação. Irmãos, só seremos instrumentos na vida dos irmãos se primeiro permitirmos que essa mortificação seja operada em nossas vidas. Então aqui Colossenses 3:5 diz assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Irmãos, eu preciso ser claro, a gente precisa fazer guerra contra o nosso velho homem. O velho homem, ele foi vencido na cruz. Isso não significa que, de certa forma, já podemos cruzar os braços que vamos rumo à glória. O Senhor venceu para nos habilitar a vencermos esse velho homem. Mas é necessário fazer guerra. Você não vence o velho homem dialogando. Você não vence as impurezas dialogando. Você não vence a mentira dialogando. Você vence o velho homem fazendo guerra. Será que isso é claro para nós, irmãos? Ou a gente está fazendo vista grossa, ou aquilo que nós falamos no início da reunião.
Ou nesse momento, aquela cera está juntando os nossos ouvidos, eu não estou entendendo o que o irmão está falando, está muito duro o que ele está falando. Irmãos, que o Senhor abra os nossos ouvidos. Só podemos ter uma vida santa se fizermos guerra com o velho homem. Sabe por que a gente não faz guerra? Porque a gente tem zelo pelo velho homem. A gente ama o nosso velho homem, é por isso, irmãos. Porque o zelo é um reflexo de amor. Até aqui eu vou contra o meu velho homem, mas isso aqui não. Finéias foi drástico. Que o Senhor levante servos com esse espírito. E o último quadro, irmãos, há tantos quadros, mas eu quero só encerrar com o último quadro. Que esse zelo, ele nos consumirá, é o preço ao qual pagamos. E aqui voltamos para Paulo em Colossenses. E eu quero encerrar e depois terminar dizendo qual que é a solução, qual que é o remédio, Senhor, para que esse zelo seja operado em nossas vidas. Colossenses, capítulo 1, versículo 24. Colossenses 1, 24. O preço. Esse zelo requer um preço. E não devemos importar com esse preço. Então, Colossenses 1, 24. É dito assim: agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, Paulo é aquele que se consumiu, por causa desse zelo. Ele não importou de pagar o preço. Em 2 Coríntios, ele diz assim que o que pesava sobre ele não eram os ferimentos que ele tinha recebido, as chibatadas, os naufrágios, a fome, nudez. O que pesava sobre ele era a situação da igreja. Olha o zelo de Deus. Então ele não se importou com o preço que ele pagou. Então ele se importava com a condição da igreja. Então aqui eu queria ler uma carta de um pai que tinha esse zelo de Deus. Esse pai estava numa guerra. E ele vai escrever uma carta para o seu filhinho. E ele fala assim nessa carta que ele não estava pedindo para o filhinho dele orar para o papai do céu proteger ele na guerra. Ele não ora assim. Era uma guerra, era a Primeira Guerra Mundial. Ele estava numa trincheira. Esse irmão era um pastor. Então ele estava servindo como um capelão. Os irmãos sabem que é um capelão, né? São aqueles líderes que seguem, que dão assistência espiritual para os exércitos na guerra. E esse irmão estava ali naquela trincheira. Você já viu uma trincheira? Como que é uma trincheira? Não é como é mostrado nos filmes. Uma trincheira é como um esgoto, irmão. Você não tem ideia como que é uma trincheira de guerra. É suja. Você convive com ratos o tempo todo. É só você ver o relato das pessoas que passaram nessas trincheiras. São frias. É muito comum os soldados enlouquecerem. É um cenário pior que a própria guerra. É terrível. As trincheiras, que foram muito usadas na Primeira Guerra Mundial. E o pai, ele vai escrever uma carta para o seu filhinho. Seu filhinho não sabia ler, não sabia. Então ele escreve essa carta para a sua esposa, ler para o seu filhinho. E isso, eu queria que os irmãos... Há uma ideia do que é o zelo de Deus. Esse zelo encontrado em Finéias, Davi, Paulo, Neemias, Moisés. Não tivemos tempo de ler sobre Moisés. Então olha a carta que ele escreve para o seu filhinho. Nessa carta ele não pede, filhinho, pede para o Papai do Céu parar com a guerra, para eu voltar mais rápido para casa, para me brincar com você. Pede para a mamãe orar, para o papai, não. Não é a carta que ele escreve para o filho dele. Olha a carta que esse irmão escreve para o seu filhinho, que nem sabia ler. A carta começa assim, uma carta pequena. A minha primeira oração, que quero que você, meu filho, aprenda a fazer por mim, não é: Deus, proteja o papai. Então o irmão está dizendo, olha, não quero que você ore assim, proteja o papai. O irmão, ele tinha todo o direito de orar assim. A primeira oração que quero, meu filho, que você aprenda, que lindo, irmão, que você aprenda, é: Deus,
faça o papai corajoso. E, se ele tiver coisas difíceis para fazer, dê a ele a força para fazê-las. Aí ele começa assim: vida e morte não importam, meu filho. Ele está falando debaixo de uma trincheira. Vida e morte não importam, meu filho. O certo e errado, sim. Papai morto vai continuar sendo seu papai. Mas um papai desonrado perante Deus, olha a preocupação desse pai. É como ele queria que o filho visse ele como um servo de Deus. Mas um papai desonrado perante Deus é algo terrível. Demais para descrever. Olha a preocupação desse pai. Suponho que você também queira mencionar algo sobre segurança do papai. E a mamãe também. Bem, mencione isso depois, sempre depois. Porque não importa tanto assim. Porque o que importa é que o seu pai continue honrando a Deus. Isso é um zelo de Deus. Onde está esse zelo de Deus, irmãos? Será que temos orado? Que o Senhor recupere. E aqui o último texto. Como que o Senhor pode recuperar agora, no contexto de João capítulo 2, esse sabor em nossas vidas? Se você pegar o milagre do vinho, da transformação em vinho, com a purificação do templo, eles andam juntos. Esse zelo fala do sabor que o Senhor deseja recuperar no meio do seu povo. Uma igreja sem o zelo de Deus, ela é sem sabor. Você quer entender o para que o Senhor nos chamou? Sim, é para termos alegria nele, para experimentarmos desse vinho bendito. Mas é muito mais do que isso. É também para sermos um vinho para o Senhor. Para nossa vida ter sabor para o Senhor. E nossa vida só vai ter sabor se tivermos esse zelo de Deus que nos purifica. E aqui, irmãos, o último texto para encerrarmos. Jeremias capítulo 48. Jeremias 48. Jeremias 48. Versículo 10. E aqui encerramos. Então começamos falando com o zelo de Deus. Qual que é o contrário, irmãos, do zelo de Deus? Quando não temos o zelo de Deus. Jeremias 48, 10. O que é dito em Jeremias 48, 10? Olha o contrário. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmão, o que é falta de zelo? Olha que versículo forte. Maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Irmão, isso aqui precisa ressoar como um sino nos nossos ouvidos. O que adianta de um sino com o ouvido cheio de cera? Que o Senhor limpe essa cera. Relaxadamente. Isso deve doer o nosso coração. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ao contrário de Sama, ao contrário de Paulo, ao contrário de Finéias, ao contrário de Neemias. O que eles fizeram? Justamente o contrário. Maldito aquele que retém a sua espada do sangue. Ao contrário desses servos que acabamos de mencionar. E qual que é o remédio, irmãos? Para termos o sabor. Qual que é o remédio para não sermos relaxados na nossa carreira cristã? Qual que é o remédio? Aqui o versículo 11. Despreocupado esteve Moabe. Moabe como midianita, uma figura da carne. A carne tem zelo. E o zelo da carne é viver de maneira despreocupada. Isso aí, não ouve o que o irmão está falando, não. Isso é drástico demais. Isso vai requerer um preço muito alto. A carne fala assim. E possivelmente ela está falando no seu coração. A carne do midianita, a carne de Moabe, ela é despreocupada. Mas olha o que o relaxo da carne proporciona. Despreocupado esteve Moabe desde a sua mocidade. E tem repousado no quê? Nas fezes do seu vinho. Irmão, se há vinho, é porque algo foi mudado. Quantos que podem testemunhar aqui
que tinham uma vida sem sabor, o Senhor os encontrou e eles se tornaram um vinho para o Senhor. Mas, irmãos, a vida cristã é um progresso. Quantos aqui talvez foram servos anos atrás, mas estão desanimados nesse momento, sem vigor, sem zelo? Qual que é a razão? O que são essas fezes no seu vinho? Por que tem essas fezes? Porque não foi mudado de vasilha para vasilha, nem foi para o cativeiro. Por isso, conservou o seu sabor. E o seu aroma não se alterou. Irmãos, sabe o que Jeremias está dizendo? O vinho, como que ele era preparado. Assim que o vinho era feito, né, então aquela sujeira vinha para o fundo, então as pessoas iam trocando de vasilha em vasilha até aquela sujeira acabar. Se eles não fizessem essa troca, aquela sujeira ia amargar o vinho. E aquele vinho que era para sabor do seu proprietário, se tornava um vinagre. Irmãos, em outras palavras, a única maneira do Senhor operar esse zelo de Deus é permitirmos o trabalhar do Senhor. É a disciplina do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o encher de água nas talhas. Como que as nossas talhas, nossas vidas são cheias de talha, cheias de água? São os meios de graça. Orar, ler a palavra, a comunhão, serviço. E a disciplina do Senhor. Os métodos do Senhor, a vontade do Senhor. Irmãos, a disciplina do Senhor é a maneira que o Senhor encontra para que a gente não conserve o sabor amargo. Então o Senhor vai trocando a gente de vasilha em vasilha, situações novas, para que a amargura não prevaleça. E a amargura para Deus é falta de zelo. Irmãos, que o Senhor recupere esse sabor. A nossa vida é para a glória de Deus. O zelo de Deus proporciona sabor para os lábios do Senhor. A nossa vida é para deleite, para a glória de Deus. E sendo para a glória de Deus, nós seremos plenamente satisfeitos. O Senhor continue falando essas verdades aos nossos corações. O Senhor tem trocado as nossas... Não reclame da circunstância, irmão. Não reclame do seu marido, não reclame da sua esposa, não reclame da carga que está acontecendo sobre a sua vida. É a maneira que o Senhor tem trocado você de vasilha. Não reclame da sua doença, não reclame do seu patrão, não murmure. A murmuração é como se falasse, eu não quero ser trocado de vasilha. Enquanto não somos trocados de vasilha, conservamos o nosso temperamento. Nosso temperamento é amargo. O nosso temperamento impossibilita que sejamos um vinho deleitoso para o Senhor. Que o Senhor abra os nossos olhos, irmãos. Que o Senhor abra os nossos olhos para vermos essas mãos que têm nos mudado de vasilha, para sermos agradáveis a Ele. E naquele dia, assim como Davi glorificou os seus valentes, o Senhor possa glorificar cada um de nós pelos nossos atos. Que a visão da glória nos alcance, ilumine os nossos caminhos, irmãos. Que o Senhor continue nos conduzindo para a honra e glória do Seu nome. Vamos orar e que nenhuma cera, irmãos, nessa noite, possa ter nos impedido de ouvir, não aquilo que eu falei, aquilo que o Senhor falou a cada um de nós. Então vamos nos colocar diante do Senhor. Amado Senhor, seja bendito Tu que és a videira verdadeira e nós seus ramos. É por causa de Ti, Senhor, que temos esse vinho em nossas vidas, essa alegria, essa doçura. Mas quantas vezes, Senhor, por falta do Teu zelo, nós amargamos as nossas vidas para Ti. Senhor, que não nos coloquemos contra Ti quando o Senhor nos mudar de vasilhas. Somos Teus, para o Teu deleite, para o Seu prazer. Senhor, continue falando aos nossos corações. Levante um povo zeloso de boas obras. Um povo com o Teu zelo, Senhor, nesses dias finais. Um povo que seja intrépido, um povo que não se acomode, um povo que não se submeta à mentira, um povo que seja um instrumento para a ordem na sua igreja, um povo que opere a mortificação e que não tema o preço a ser pago. Ó Senhor, é Teu desejo nos transformar de servos sem sabor
em vinhos agradáveis ao teu paladar. Somos para a tua glória, Senhor. Que o Senhor nos lembre disso. Em nome de Jesus. Amém.